Galera, o Corinthians segue fazendo sua reformulação para a temporada de 2024. Já tem nomes já que não deve permanecer no Corinthians. Um deles é o Renato Augusto Gil e o próprio Juliano, jogador. Jogadores estão de saída, né? E parece até que o Renato Augusto já está apalavrado com a equipe do Fluminense, galera. Isso aí, o time do Corinthians segue se reformulando. O Mano Menezes já deu alguns nomes que ele não quer contar para a próxima temporada, né? O time do Corinthians é um time bastante envelhecido e muitos jogadores estão de saída para a próxima temporada e alguns nomes aí estão para chegar para poder compor o time do Corinthians, que vai ter um ano muito cheio nesse ano de 2024, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Corinthians e sobre a reformulação também no elenco. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Imagens que, obviamente, deixam saudade no torcedor corintiano, né? Muitos torcedores lamentando a saída do Renato Augusto, outros dizendo, mas ele já não vinha jogando, sofrendo com muitas lesões, etc e tal. Qual você imagina que é o sentimento da maioria do torcedor do Corinthians com o fim da segunda passagem de Renato Augusto no timão? Acho que é o lamento de que imagens como essa tenham sido cada vez mais escassas nos últimos tempos. Não só pela idade do Renato Augusto, de fato. 35 anos. 35 anos, ele já é um jogador de idade avançada, mas mesmo quando mais jovem, ele sofria muito com contusões. Na primeira passagem pelo Corinthians, uma boa parte também já foi tomada por contusões. Então fica a lamentação, né? Que pena que ele, nesse momento, por condições mais físicas do que etárias, não possa ter sequência para repetir lances como esses que a gente viu. Senão, claro, que ele não estaria deixando o clube tão facilmente, ou pelo menos com tão pouca resistência por parte do Corinthians, em relação ao clube que parece para onde ele vai, que é o Fluminense. Clube onde, aliás, começou. Renato Augusto era jogador do salão do Fluminense, um bom jogador, tem uma história muito legal. Com certeza que é um ótimo negócio. Eu não sei se é bom negócio para o Corinthians que o Renato Augusto saia. Para o Renato Augusto, é muito melhor. Não vai ter a responsabilidade de carregar um time nas costas, vai poder se revezar, principalmente com o Ganso, que parece que é o jogador com quem ele mais pode revezar nesse time do Fluminense. Tem o do paratécnico fazendo meio que um estágio ali, enquanto trabalha com o Fernando Diniz, tirou-se um peso das costas do Renato Augusto. E ele merece. Foi um jogador que cumpriu muito bem tecnicamente, como profissional que era, um jogador de muita visão tática. Em alguns momentos ele era quase um técnico adjunto ali do Corinthians. Pode perguntar isso para o Fernando Lázaro, para o próprio Vanderlei, com quem ele contribuía muito, com o Silvinho. Foi um jogador que marcou a história do Corinthians e deixou deixar saudade. Que teve uma passagem espetacular, né? Uma performance, um desempenho marcante naquele Corinthians campeão brasileiro de 2015, né? Renato Augusto, Jadson e companhia, né, professor? Era o Corinthians do Renadson. Jadson, participação em Copas do Mundo. Sim. Então, é um jogador, tecnicamente, não há dúvida nenhuma, Abel. Inclusive, se for mesmo para o Fluminense, parece que é a tendência que ele vá para o Fluminense, o torcedor tricolor está satisfeito porque tem mais uma reserva técnica nesse time já campeoníssimo do Fluminense, campeão da América, vai disputar Mundial. Tem o técnico Fernando Diniz, que privilegia esse tipo de jogo. É um ganho para o Fluminense. Mas todos sabemos, o Renato Augusto sabe, o corintiano sabe, o torcedor do Tricolor das Laranjeiras sabe, que não dá para contar com isso tão frequentemente quanto em outros momentos. Para ele, ótimo que chegue num time bem armado, num time consolidado, num time em que ele possa contribuir com o que ele ainda pode dar, sem aquela carga pesada que nos últimos tempos do futebol brasileiro tem se repetido para muitos jogadores. A gente lembra o caso do Nenê no Vasco. São jogadores que não têm mais condições etárias e físicas para carregar um time inteiro nas costas. Ainda mais times pesados, camisas pesadas como essas. Mas são jogadores que ainda podem contribuir muito em outros clubes, principalmente um time hoje muito bem estruturado como é o Fluminense. Felicidades para o Renato Augusto, da parte de todos os que gostam de futebol. Gil, Juliano e Cantilho também não ficam no Corinthians para 2024, professor? Eu acho que cada caso é um caso. O caso do Gil me parece o mais lamentado pela torcida, né? É um dos jogadores que mais vestiram a camisa desse clube e que não vinha mal nessa reta final de Campeonato Brasileiro, contribuía inclusive com ações ofensivas, o que não seria, num primeiro momento, a obrigação dele.
mas dada a escassez de gols e em alguns momentos até de ataques do Corinthians, ele foi muito útil nesse sentido. Só que eu entendo... Vários jogos, né, professor? Muitos jogos. Agora, eu entendo essa questão da diretoria, porque uma renovação, ela não pensa só a curto prazo. Tem que se pensar, no mínimo, a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo, de fato, a carreira do Gil vai caminhando para o final. Ele fecha o ano bem, talvez com a perspectiva de começar o próximo ano bem, mas ainda é muito pouco para uma renovação. Então, para uma diretoria que está chegando, na hora de separar o joio do trigo, na hora de fazer a planilha, eu acho que isso acabou pesando. O caso do Juliano, o Juliano é um outro jogador que cresceu muito na reta final, eu digo outro, porque o que mais cresceu foi o Romero. O Juliano cresceu muito na mão do Mano, que é um técnico que gosta muito dele. Me parece que nesse caso específico houve também um comum acordo em relação às pretensões do Juliano. Ele talvez enxergue que vai ter mais tranquilidade jogando em um outro clube. É um direito que ele tem. O Cantilho já está testado e não aprovado como se pensava, né? Esse jogador, quando chega, ele impressiona aquela bolinha que ele virava uma vez por ano. Uma vez por ano, professor? Pois é, nos últimos tempos nem isso. Tem até atuado pouco, né? Com os últimos técnicos do Corinthians, ele não tem sido uma opção. Me parece que é a saída mais natural de todas essas, talvez a menos barulhenta, porque os demais jogadores têm muita história, mas o Corinthians tem hoje um problema de um elenco envelhecido e caro. Antes de tudo, caro. Então, algumas opções têm que ser feitas, eu acho que já começaram essas opções de saída, né? Até para preservar, talvez, outros jogadores que a diretoria entenda de vida mais longa nesse momento. O caso do goleiro Cássio, caso do Fagner, que também foi muito contestado nesse ano, mas atua em uma posição de dificílima reposição. Sim. Em qualquer time que você faça do Brasil, a começar da seleção brasileira. Então, isso também deve ser pesado, né? Me parece estar sendo pesado por essa nova administração. Por falar em idade, voltando um pouco ao Renato Augusto, professor, caso realmente ele vá para o Fluminense, um Fluminense histórico, campeão da Libertadores, jogando muita bola, mas um time também com jogadores veteranos. Protagonistas, é verdade, como o goleiro Fábio, como o Cano, Felipe Melo, Ganso, todos eles com mais de 30. Marcelo. Keno, Marcelo, e aí chegando mais um. Com problemas físicos. Como administrar? Ou o Fernando Diniz já mostrou que está preparado para isso? E eu penso também no toque de bola do Renato Augusto, como pode cair bem, né, nesse time do Fluminense, com esse estilo de jogo. O lado bom é esse, né? Todos os nomes que a gente citou aí são belos jogadores de futebol, jogador de bola, como a gente costuma dizer no F360. Então, acho que isso é o que mais pesa. Agora tem que pensar na composição do time. Por exemplo, eu não enxergo Renato Augusto e Ganso saindo jogando no Fluminense, eventualmente. Assim, galera, o Renato Augusto, né? Renato Augusto possivelmente saindo do Corinthians, né? O Corinthians fazendo reformulação. Parece que o Gil também tá de saída, o Juliano também tá de saída do Corinthians. Renato Augusto deve vestir a camisa do Fluminense, né? O jogador, que na minha opinião é um grande jogador, né? Vai ser muito útil nesse time do Fluminense, que é um time também envelhecido, né? O Corinthians vai tentar rejuvenescer a equipe para a próxima temporada, vai sair alguns nomes aí que já tá com idade acima de 30 anos, né? O Corinthians precisa disso, precisa dar um gás. Essa equipe tem que ganhar um gás. Porque não dá para ficar contando só com o jogador com essa idade. Isso daí, infelizmente, é fato. Entendeu? É fato. Entendeu? E eu acredito que o Corinthians deve fazer alguma coisa, né? Diferente para a próxima temporada. Ciclos, né? Tem que ser fechado, independente do jogador. O jogador é muito bom, sim, é muito bom, mas assim, ciclos precisam ser fechados. Precisa fazer modificações. Jogadores precisam sair. Jogadores precisam chegar no clube. Você não pode só ficar pensando no mesmo jogador. O cara entregou muito. Entendo, entregou muito. Mas assim, agora no momento, eu acredito que o que o Corinthians precisa, eu acho que é pouco ainda. Eu acho que é pouco. Entendeu? Uma equipe que joga muitos jogos na temporada, precisa de jogadores que precisam entregar mais. É difícil encontrar jogador com a característica dele. É muito difícil, na minha opinião, é muito difícil encontrar. Mas eu acredito ainda que a equipe do Corinthians tem tudo para poder fazer uma excelente temporada de 2024. É claro, se conseguir fazer boas contratações,
conseguir também reformular esse elenco, né? Não adianta você tirar jogadores e não chegar jogadores, né? Porque a nova diretoria que vai assumir em janeiro já tá prometendo time galáctico e tal. A gente já viu muitos times acontecer isso. Falar que vai fazer time para bater de frente com o Palmeiras, Flamengo e tal, e não fazer. Espero que não seja o caso dessa nova diretoria do Corinthians. Espero que não seja, né? Porque tá falando que vai trazer 12 nomes aí de contratações. Agora a gente vai aguardar. 12 nomes vai ser o quê? Nome de peso vai ser o quê? Vai ser jogador mediano, jogador de Série B, né? A gente não sabe ainda. Vamos aguardar a próxima temporada e o início do ano para saber quais jogadores aí o Corinthians vai contratar para a temporada de 2024.